Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro sábado da Quaresma. Ritos iniciais. Convocados pelo Deus da vida, para esta liturgia, vamos nos abrir ao forte apelo que nos faz o tempo quaresmal. A conversão se realiza quando apresentamos frutos de amor, paz e justiça. Seja a participação nesta Eucaristia sinal autêntico da nossa adesão a Jesus, ao seu projeto. Canto de entrada, vamos receber o nosso celebrante, os nossos ministros e os nossos coroinhas de hoje. Está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Em toda parte, conosco está o Senhor, vida, caminho e verdade. Conosco está o Senhor, Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Com muita alegria eu acolher você. E de modo muito especial as nossas crianças que hoje ajudam o Padre pela primeira vez, bem como os outros coroinhas que estão ali no meio da Assembleia. Vamos acolhê-los com uma salva de palmas. Também quero acolher os pais da criança que vai ser batizada com uma salva de palmas. Agora uma outra grande salva de palmas de todos nós que estamos aqui na igreja celebrando a Santa Missa. A igreja está cheia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos pais da criança que vai ser batizada, vocês transmitiram a vida a esta criança e a receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente. Pergunto a vocês, que nome vocês dão a esta vossa filha? Júlia. Que bom, Júlia. Queridos pais, o que é que vocês pedem na Santa Igreja para Júlia? O batismo. Pelo batismo, esta criança vai fazer parte da igreja. Vocês querem ajudá-la a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? Sim. E vocês, padrinho e madrinha, estão dispostos a colaborar com os pais da Júlia em sua missão? Sim. E todos vocês, queridos irmãos e irmãs, aqui reunidos, vocês querem ser uma comunidade de fé, de amor para esta criança que vai ser batizada? Sim. Meus irmãos, o nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso vamos marcar Júlia com o sinal de Cristo Salvador. Assim, eu vou assinalar, vou colocar o sinal da cruz, vou fazer o sinal da cruz na testa da Júlia. Depois de mim, os pais e os padrinhos farão o mesmo. Queridos irmãos e irmãs, para que nós possamos com dignidade celebrar esta Eucaristia, na qual nós vamos administrar o sacramento do batismo, precisamos pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos erros, a esse Deus que é cheio de compaixão e misericórdia. Então, silenciemos um pouquinho
fazendo o nosso exame de consciência. Cantemos e vogando. É o número 34. Eu pequei, Senhor, eu reconheço que não mereço o teu perdão, o teu perdão. Eu voltei, Senhor, por isso eu peço que tu me estendas a tua mão, a tua mão. Meu egoísmo me destruiu, não deu em nada, não construiu a minha vida, não floresceu, minha alegria emudeceu. Eu peguei, Senhor, eu reconheço que não mereço o teu perdão, o teu perdão. Eu voltei, Senhor, por isso eu peço que tu me estendas a tua mão, a tua mão. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, fonte de toda a misericórdia e de toda a bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados para a liturgia da palavra de hoje. As leituras revelam que Deus caminha conosco e não se conforma com a situação desse povo sofrido. Nutridos pela sua palavra, seremos capazes de produzir frutos abundantes de fraternidade. Ouçamos a primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma saja. Moisés notou que a saja estava em chamas, mas não se consumiu e disse consigo: vou aproximar-me dessa visão extraordinária para ver por que a saja não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o no meio da saja, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para o Senhor, e o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa da dureza dos seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-lo das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós.
Mas e se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E ele acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida. Ele te serve de carinho e compaixão. Todos. O Senhor é indulgente e é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quando os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, sobre a nuvem e pelo mar, e todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos de nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Palavra de fraternidade. Fala, Senhor. Fala, Senhor. É-nos a humanidade. A tua palavra é forte e corre, penetra e não morre, não seca jamais. Fala, Senhor, fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, fala, Senhor, é-nos a humanidade. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não.
se vós não vos arrependerdes, não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não a encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Ora, por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o nome pelo qual, através do qual e com que eu serei primeiro chamado, conhecido, invocado e aclamado. Eu sou aquele que sou. Poderíamos dizer que Deus é ontem, hoje e sempre. Que Deus é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A Ele pertence todo poder, toda honra, toda majestade, toda divindade. Porque na verdade não existe outro nome no qual todos nós possamos ser salvos, senão o nome de Jesus, aquele que é a presença real de Deus misericordioso, Deus compassivo, Deus que está sempre de olho fito aos seus filhos e filhas, Deus que está perto das pessoas que estão sendo massacradas, pessoas excluídas, pessoas escravizadas, pessoas exploradas, pessoas enganadas. Deus está sempre de olho para aqueles que são os exploradores, aqueles que subjugam os outros, aqueles que maltratam os outros, aqueles que esmagam os outros. Deus que está sempre atento às dificuldades e problemas do povo. Hoje nós ouvimos na primeira leitura. Deus aparece a Moisés numa sarça ardente. Moisés pensa consigo: por que aquela sarça está ardendo e não se consome? Vou me aproximar até lá para ver o que de fato está acontecendo. Moisés chega e vê de fato um mistério. E dentro da sarça escuta uma voz: não te aproximes. Desamarre as sandálias. Tire as suas sandálias dos pés, porque o lugar que estás pisando é um lugar santo. Moisés tira as sandálias, prostra-se, em sinal de humildade, em sinal de aniquilamento, e escuta, em sinal de total submissão ao projeto de Deus, à vontade de Deus. Então Deus lhe vai falar. Deus dá-lhe a missão: vai até ao rei, vai até o rei do Egito e diz que eu vi a miséria do meu povo, eu vi o sofrimento do povo, eu vi a doença do povo, eu decidi libertar o meu povo. Agora erga, levanta-te, vamos, corre atrás. E Moisés responde: oh Deus, quando eu for, o que eu direi ao faraó? Quem é que me manda? Quem é que me está dando essa ordem? E Deus diz: vai dizer ao faraó: aquele que se chama Eu Sou, me enviou a ti. E se o povo me perguntar quem é esse Deus, você vai dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos homens livres, o Deus dos homens vivos, o Deus dos vivos e não dos mortos, o Deus de amor e não de ódio,
O Deus da libertação e não da escravidão, o homem do bem e não do sofrimento, e não do mal, me enviou para que o povo se veja livre das mãos dos opressores. E então se estabelece esse diálogo entre Moisés e o povo. Moisés e Deus e Moisés, Moisés e o povo e Moisés, Moisés e Deus. Portanto, é como que Moisés se constitui como que um canal, o intercessor, o sacerdote que, pegando no povo, o traz, o leva até a terra de Canaã, a terra onde jorra leite e mel. E o povo, em muitas circunstâncias, foi fiel. Aquelas pessoas que foram fiéis, que não fizeram pecado nenhum, essas pessoas mereceram entrar lá na terra onde jorrava o leite e mel. Mas aquelas crianças que faziam arte não entraram. As crianças que faziam arte na igreja não entraram. Já viu? As crianças que faziam bagunça não entraram. As crianças que não obedeciam em casa não entraram. As crianças que usavam palavrões não entraram. Todas as pessoas que faziam pecado não entraram no reino dos céus. Não chegaram à terra de Canaã, a terra onde jorra o leite e mel. Para onde eles ficaram? Morreram. Você quer morrer? Quer morrer? Eu não quero morrer. Você quer apanhar? Não quer, né? Então, você quer apanhar? Então, se você não quer apanhar, se você não quer apanhar, então tem que ficar quietinho. Nada de fazer arte, nada de fazer bagunça, nada de desobedecer ao povo, nada de desobedecer à mãe e ao pai, nada de matar aula. Tem que estar sempre em dia, sempre conforme aquilo que manda a lei. Porque todos aqueles que Moisés tirou do Egito, da escravatura, algumas pessoas que, à medida que elas se iam rebelando, revoltando, elas foram morrendo. Então, como nós não queremos morrer, então temos que deixar de fazer arte. Amém? Como nós não queremos receber o cascudo, temos que deixar de fazer arte. Mas, por que a gente foi salva das mãos do aquele que seria o exterminador número 1? Por causa daquele que se chama Jesus, o nosso guia e mestre. Aquele que hoje nos apresenta um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que não se deixa levar pelas faltas, pelos pecados do povo, mas Ele olha para nós, olha para um coração arrependido, espírito humilhado. Deus nos dá sempre mais uma chance, mais uma outra chance. Vejam o que nós ouvimos na terceira leitura do Evangelho. Jesus foi falando, porque as pessoas chegaram até Ele e disseram assim, queriam colocar Jesus à prova, para ver se Ele ia dizer que aquelas pessoas que foram mortas por Pilatos, morreram porque elas eram culpadas, eram pecadoras. Depois, há uma torre que caiu em cima de todo mundo. Ou ainda podíamos invocar um fato mais recente. Em Santa Maria, nós ouvimos os jornais, vimos na televisão, aquela casa de dança, a boate, que o negócio caiu, pegou fogo, e quantas pessoas morreram? 239. 240 pessoas que morreram. Quem é culpado? Se tivesse
Se esse fato tivesse acontecido lá naquele tempo, ali no livro falou-se de 18 pessoas que a torre tapou. E se fosse agora, falaríamos em 240 pessoas. Quem é culpado? Vocês pensam que essas pessoas que morreram lá eram mais culpadas do que todas as outras pessoas? Não. Não eram mais culpadas, não são mais culpadas do que todas as outras pessoas. Mas se você não se arrepender, você vai morrer do mesmo jeito que aquelas pessoas morreram. Mas se você não deixar de pegar no fogo, você vai se queimar como as outras pessoas se queimaram. Quando a cabeça não trabalha, o corpo padece. Então, o ego, a falha do outro deve servir de lição para nós. Vocês que são meninas, podem brincar, podem fazer tudo. Vão dançar, podem ir a casa de dança, danceteria, podem ir ao quarto, podem ir onde vocês quiserem ir. Mas lembrai-nos que o perigo nos persegue em todos os lugares e em todos os lugares, em todos os lados. Se nós não guardarmos, se nós não formos conscientes daquilo que nós estamos a fazer, nós vamos morrer igualzinho como os outros estão morrendo. Vocês sabem que existem pessoas que morrem carbonizadas no carro. Então, se você está no carro, você tem que ter em conta que a qualquer altura o carro pode pegar fogo, como os outros também acontece. Então vai com calma. Nada de abusar do plano, nada de abusar disso, abusar daquilo. A gente precisa ser homens comedidos, mulheres comedidas, pessoas que raciocinam, pessoas que de fato conseguem desviar-se dos obstáculos para seguir o caminho certo. Mas lembremos-nos de que quando você está no erro, Paulo na segunda leitura vem ao nosso encontro no final do texto, vai dizer: quem está de pé, procure ficar sempre vigilante, porque hoje você está de pé, amanhã você não sabe o que vai acontecer. Hoje você está com saúde, amanhã você não sabe. Hoje você é criança, você é jovem, menino, adolescente, amanhã você não vai saber se vai chegar a juventude ou não. Não vai saber. Hoje você está, não vai saber se amanhã você vai ter 20 anos. Então, como a gente não sabe, para chegar aos 20 anos, nós temos de ser cautelosos. Na minha terra existe um provérbio que diz assim: a palanca é um símbolo da África, do meu país, é como se fosse. Não tem outro nome de palanca. A palanca negra é gigante. Para ter chifres assim compridos, é porque essa palanca usou uma estratégia contra os caçadores. Porque se não usar estratégia contra os caçadores, a palanca não chega a ter chifres compridos. Aliás, todos nós sabemos que o camarão que dorme, a rede pega. Os homens da tarrafa. Mas se nós quisermos ter uma vida longa, uma vida abençoada, nós temos que estar sempre em paz com Deus. E vejam as mamás que hoje têm 80 anos, 70 anos, 90. A gente olha para elas com admiração. Quantas pessoas estão morrendo jovens? Quantas pessoas não chegam aos 40 anos porque abusaram da sua própria saúde? Ou do cigarro, ou da droga, ou da bebida. Quantas pessoas não atingem a maturidade, a maioridade, porque elas próprias comprometem o seu próprio futuro? Quantas pessoas hoje são idosas, abandonadas, porque quando eram jovens não cuidaram dos seus filhos? Ou se não cuidaram dos seus filhos, não quiseram ter filhos. Hoje não tem filhos. Quantos idosos nós temos ali pelo mundo fora
não tem aposentadoria, porque quando eram jovens não queriam trabalhar. Eram assim, como vadios. Mas se você não trabalha, na velhice você não vai ter aposentadoria. Na minha terra, o ter filho significa garantia do futuro. Originalmente nós não tínhamos banco. A cultura de banco entrou com o modernismo, porque para nós, o ter filhos, primeiro, é a garantia da perpetuidade. O pai não morre, ele continua vivo com seus filhos. A mãe não morre, ela continua viva com seus filhos ou nas suas filhas. E depois o filho é a garantia da velhice. Quantos pais, quantos avós estão sendo cuidados pelos seus filhos? Não existem pessoas que cuidam dos seus pais? Na minha terra era assim. Então o banco, meu dinheiro invisto nos meus filhos. Faço tudo por tudo para garantir melhores condições aos meus filhos, para que amanhã eles me venham aguentar na velhice. Agora, se você não tem filhos, se quando você era jovem não queria ter filhos, só passou a vida aí, espalhando o charme. Agora o charme na velhice senta por cima de você. Então, Paulo vem ao nosso encontro. Quem está de pé, esteja precavido, porque a qualquer altura a gente pode cair. E quanto maior for a subida, maior é a queda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para esse texto de Paulo, olhemos para o Evangelho e olhemos para a primeira leitura e cheguemos a uma conclusão. Deus vem ao nosso encontro para nos poder salvar, sim, mas Ele conta com a nossa própria ajuda. E Santo Agostinho, terminando essa partilha, diz: lembra-te, homem, de que aquele que te criou sem ti não te pode salvar sem ti. Ele conta com a nossa colaboração para nos poder salvar. Caríssimos pais, vocês, ao apresentarem a Júlia para o Santo Batismo, vocês sabem as vossas responsabilidades. A primeira responsabilidade é de vocês terem gerado a vida. A segunda responsabilidade é de vocês trazerem essa filha para o Santo Batismo. Vocês sabem também quais são as obrigações cristãs do pai e da mãe. Que o pai seja pai no verdadeiro sentido da palavra. Que a mãe seja mãe no verdadeiro sentido da palavra. E com a ajuda dos padrinhos dessa criança, vocês vão fazer tudo por tudo para que o sacramento que nós estamos administrando hoje permaneça a vida inteira. Porque o batismo imprime um caráter indeleble na criança, em todo batizado. Mas ele precisa ser velado. É preciso que a fé cresça. E a fé crescerá na medida em que vocês a fizerem crescer na vida dela. Então vocês têm que ser exemplos para essa criança. Então vocês têm que ser os primeiros a viver o batismo, que em nome dela vocês estão pedindo à igreja. Dentro de breve nós acenderemos a vela. Esta vela deverá manter-se acesa, porque representa Jesus Cristo, o Filho pascal. Ela traz a veste branca, precisa que essa veste não seja manchada por nada e nem por ninguém. Mas a brancura dessa veste será mantida graças a vocês e aos padrinhos. Isso significa que vocês têm que ser exemplos para os padrinhos, para que ela venha a ser uma filha, não somente porque recebeu o batismo, mas uma filha compromissada com a vida cristã. Vamos então todos juntos rezar para que o Senhor receba as nossas preces a favor desta menina, Júlia, que vai receber o batismo. Pelos nossos falecidos, estamos a celebrar hoje a missa do 7º dia de um dos nossos irmãos, bem como tantos outros, que dentro em breve nós colocaremos no altar de Deus. Mas juntos peguemos a nossa folha e rezemos a oração da campanha da fraternidade. Todos juntos na nossa folha,
Pai Santo, vosso Filho, Jesus Cristo, conduzido pelo Espírito e obediente à vossa vontade, aceitou a cruz como prova de amor à humanidade. Convertei-nos e nos desafios deste mundo, tornai-nos missionários a serviço da juventude. Para anunciar o Evangelho como projeto de vida, todos, enviai-nos, Senhor, para ser presença geradora de fraternidade. Enviai-nos, Senhor, para ser profeta em tempo de mudança. Enviai-nos, Senhor, para promover a sociedade, não a violência. Enviai-nos, Senhor, para salvar a quem perdeu a esperança. Enviai-nos, Senhor. Da criança que hoje renasce da água do batismo, nós vos pedimos. Da família que apresenta a sua filha para receber a vida nova do batismo, dos padrinhos que assumem o compromisso de ajudar sua afilhada a crescer na fé, de todos os batizados, testemunhas do Evangelho, de todas as pessoas que na comunidade se dedicam à missão evangelizadora, de todas as pessoas que promovem a justiça e a paz no mundo. Agora respondamos, escutai a nossa prece. Pela alma de Nadir, pela alma da família Benito, pelas almas das famílias Benildos, pelas almas da família Duarte, pelos doentes da nossa comunidade, pelas almas de Antônia Alcide dos Santos, por José Clemente Figueiredo, por todos os 6 anos de falecimento de Antônio dos Santos, por todos os nossos irmãos e irmãs cujos nomes estão aqui sobre o papel. Santa Maria, Mãe de Deus, São João Batista, São José, São Pedro e São Paulo, Santa Maria Madalena, todos os santos e santas de Deus, oremos. Ó Pai, Senhor da vida, enviaste o vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. Lembrai-vos desta criança que deverá enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-a do poder das trevas, dai-lhe a força de Cristo e a luz do vosso Espírito, para que, livre do pecado original, viva sempre como vossa filha, no seguimento de Jesus, que vive e reina para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criaste o mundo para a nossa habitação. Todos juntos, bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criastes a oliveira, cujos ramos anunciaram o fim do dilúvio e o surgimento de uma nova humanidade. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo, fruto da oliveira, fortaleceis vosso povo para o combate da fé. Bendito seja Deus para sempre. Ó Deus, proteção do vosso povo, e fizestes o óleo, vossa criatura, um sinal de fortaleza. Concedei a esta criança a força, a sabedoria e as virtudes divinas, para que siga o caminho do Evangelho de Jesus, torne-se generosa no serviço do reino e digna da adoção filial. Alegre-se por ter nascido no batismo e pertencer à vossa igreja. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Júlia, o Cristo Salvador te dê sua força, que Ele penetre em tua vida como este óleo em teu peito. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre esta criança. Bendito sejais Deus, Criador de todas as águas.
Sobre as águas primeiras firmastes o universo habitado. Povoastes as águas e a terra com vossas criaturas. Nas águas do Mar Vermelho afogastes os opressores e fizestes vosso povo passar a pé enxuto para a terra da liberdade. Nas águas do Jordão, solidário com os pobres e os pecadores, Jesus se fez batizar por João Batista, ungido pelo Espírito, e iniciou sua missão neste mundo. Nas águas do seu amor, todos nós somos mergulhados e passamos da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Concedei a força do vosso Espírito a todos que forem banhados nesta água, a fim de que participem da Páscoa do Cristo e recebam a graça da imortalidade. Por Cristo nosso Senhor. Queridos pais, queridos padrinhos e toda a comunidade, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova. Nascida da água pelo poder do Espírito Santo, se vocês estão dispostos a educar esta criança na fé, renovem agora suas promessas batismais para viver na liberdade dos filhos de Deus. Vocês renunciam ao pecado? Sim. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo o que causa desunião? Sim. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, ao autor e princípio do pecado? Sim. Queridos irmãos, todos juntos em pé, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Sim. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé e na Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Salvador. Batendo palmas, digamos graças a Deus. Vocês querem que Júlia seja batizada na igreja, na fé da igreja que acabamos de professar? Sim. Júlia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querida criança, Júlia, pelo batismo Deus Pai te libertou do pecado e nasceste pela água do Espírito Santo. Agora fazes parte do povo de Deus e Ele te consagra com o óleo santo para que, inserida em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no seu povo até a vida eterna. Júlia, nasceste de novo. E foste revestida de Cristo, por isso trazes a veste batismal. Que teus pais e padrinhos te ajudem para, por palavra e exemplo, a conservar a dignidade de filha de Deus até a vida eterna. Amém. Júlia recebe a luz de Cristo. E tu foste iluminada por Cristo para te tornares luz do mundo, com a ajuda de teus pais. Com a ajuda de teus pais e padrinhos, caminha como filha da luz até a vida eterna. Amém. E Fatá, que quer dizer abre. O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir, os mudos falar, te conceda que possas logo ouvir sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Amém. Feito assim esse rito do Efatá, abre, fica assim terminado a cerimônia do nosso batismo para a criança. Ela foi batizada e, com a lembrança, merece uma salva de palmas. Não nos esquecemos dos muitos benefícios do Senhor e os proclames na oração eucarística. O amor solidário de Deus se torna presente na Eucaristia que celebramos. Canto das ofertas. Número 85. Cada vez que eu venho para ti.
Pai, irmãs, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Ó Deus de bondade, concedemos por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos semelhantes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação, darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Para renovar da santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes esse tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e de outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra, e enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, vós santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, vós, estas oferendas derramadas sobre elas, vossos filhos, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, Senhor. Dando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador como salvará, vossa fidelidade será como ressurreição. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e nos damos graças porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente no mundo inteiro. Pela crença na caridade, com aquele que será o sucessor de Pedro, o Papa, que sairá desse conclave que iniciará dentro de breve, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, porque celebramos esta Eucaristia, de modo especial, José Clemente Figueiredo, na missa do 7º dia, 6 anos do falecimento de Antônio dos Santos, bem como todos os outros cujos nomes estão aqui sobre o altar. Um ano de nascimento de Renan Perestelo, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomando parte igualmente da sua ressurreição, acolhendo o vosso reino todos os nossos outros irmãos e irmãs que partiram deste mundo, acolhendo junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos ter piedade de todos nós, antes de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram a fim de os louvarmos e glorificados por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedemos
Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, clamemos, Abá, o Pai, rezando, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrando de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto na esperança aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que has pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que has pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que has pecado do mundo, dai-nos a paz. Irmãos e irmãs, está entre nós Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, o pão que nos redime, o pão que nos encoraja, o pão que alimenta a nossa fé, o pão que nos mantém verdadeiramente fortalecidos para erguermos os olhos e descobrirmos o caminho que nos leva à eterna salvação. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entender sem lembrar, mas dizer uma palavra e serei salvo. Jesus, nós te agradecemos a Santa Comunhão. Jesus, nós te agradecemos a Santa Comunhão.
Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E eu queria chamar as crianças, os coroinhas aqui à frente. Então, vamos dar uma salva de palmas para as crianças. Isso de fato me alegra, porque aqui está o futuro da igreja. Deixa eles fazerem arte aí. Aí está o futuro da igreja. Aqui está uma freira, aqui está um padre, aqui está um pai de família, aqui está um prefeito, aqui está um vereador, aqui está um deputado federal, governador, aqui está um bispo. E por que não falar do Papa? Então, vamos dizer que isso nos alegra porque a nossa igreja não para. Uma igreja que não tem crianças está condenada a desaparecer. Quanto mais nós trouxermos os nossos filhos para Deus, para a igreja, melhor teremos, uma melhor sociedade nós teremos aqui. E teremos uma igreja com qualidade. Então, desde o momento que a gente fez o convite, antes não aparecia nenhuma criança, porque ninguém queria. A comunidade não tinha crianças, mas afinal de contas, tinha crianças. Então, assim, tem criança que não tem. Não, a gente vai abrir a porta das crianças, a gente sai. Agora, se a gente manter a porta fechada, as crianças não entram nem saem. Muito obrigado pelo nosso lugar. A gente vai rezar por essas crianças para que possam crescer e sofrer em graça. Precisamos uma Ave Maria por cada uma delas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós nas mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós começamos o nosso estudo para os ministros leigos da Presidência Leiga da Palavra. Vocês falaram do culto, para a abertura da catequese, falaram do tanto. Então, esse curso que nós começamos hoje, são 4 encontros, é para a formação dessas pessoas. E me alegro que aqui na nossa comunidade 2 pessoas foram fazer esse curso. Porque quanto maior for a participação nossa de leigos nas formações, mais comunidades maduras nós teremos, mais uma paróquia esclarecida nós teremos. E por isso essas pessoas que foram para lá merecem uma salva de palmas. Também já temos uma salva de palmas para as crianças, para a criança que foi batizada. Nada outra. E a nossa Beatriz, que é a nossa cinegrafista hoje, aquela vez foi Camila, hoje é ela, quem sabe a próxima vez será o Pedro Roberto, e assim sucessivamente. Por isso, merece uma salva de palmas. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz, e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.